Hoje falaremos sobre a toxicologia do arsênio. Os tópicos tratados hoje serão a bioacumulação, biomagnificação, risco potencial à saúde, risco potencial ao meio ambiente, biorremediação e fitorremediação. O que é bioacumulação? Bioacumulação pode ser entendida como o processo de absorção e acúmulo de uma substância ou um composto químico no organismo de um determinado ser vivo. Vale ressaltar que a bioacumulação pode levar ao processo de biomagnificação. Em uma cadeia alimentar, por exemplo, produtores contaminados por uma substância tóxica são chamados de consumidores primários, que vão servir de alimentos para os consumidores secundários. Dessa maneira, a concentração de tal composto será muito maior no consumidor final do que os organismos que ocupam posições inferiores na cadeia. E como ocorre a bioacumulação? A bioacumulação ela pode ocorrer de uma forma direta, quando as substâncias são assimiladas a partir do meio ambiente, ou da maneira indireta, pela ingestão de alimentos que contêm esses compostos químicos. Esse processo acontece sempre assim, e em especial em ambientes aquáticos. Então, gente, a gente fala sobre a significância ambiental do arsênio, né? Hoje em dia, gente, os estudos ele vem focando muito contra essa contaminação de compostos tóxicos do arsênio, né? E para pensar, gente, é uma extrema importância, por quê? Porque, gente, quando o arsênio ele é liberado para a natureza, ele fica centenas de anos, afetando tanto o ambiente aquático como o terrestre também. Entre também outros elementos tóxicos que a gente vai ver hoje aqui, né, na presença dos nossos outros colegas. E a gente vai descartar o arsênio, né? Porque, gente, o arsênio hoje em dia ele vem recebendo uma grande atenção, tanto das autoridades, tanto da saúde pública, devido ao seu potencial poluidor e o seu grande volume gerado diariamente, né? E o arsênio também ele apresenta uma ampla distribuição, sendo encontrados nos solos, na atmosfera, em ambientes aquáticos e no organismo também, tá? No ambiente, o arsênio ele apresenta 4 tipos de oxidação: arseneto, arsênio alimentar, arsenito e arsenato, sendo as duas últimas formas inorgânicas mais comuns do metal, ele pode ser liberado no ambiente através de fontes naturais, vulcões, erosões, intemperismo de solos e de rochas, e nas atividades antropogênicas, como queima de combustível de fósseis, indústria de fundição de metais, uso de inseticidas, preservantes de madeira e refinaria de petróleo e nas atividades também de mineração. O mineral mais comum que a gente vai se encontrar nesse ambiente é o arsenoperita, o mais comum que a gente encontra. E para pensar, gente, a oxidação natural deste mineral é promovido pelo intemperismo de uma forma de compostos pentavalentes, como o arsenato de ferro. Assim que liberam o arsenato, gente, para as águas subterrâneas, nas águas superficiais, o solo e atmosferas, ele vem causando uma contaminação desses ambientes. Então, quando ele é liberado para as águas subterrâneas, ele já é contaminado assim rápido, entendeu? Assim que ele tem contato com o ambiente, ele já contamina rápido. E o solo biológico do arsênio, gente, ele inclui a metilação de arsenito para o ciclo monotetilaçônico, o ácido dimetiltarcínico, em seguida para os outros compostos organoarsênicos, e a metilização do arsênio e da tritimilacina, certo? O qual se volatiliza na atmosfera, representando o sistema aquático do ciclo bioquímico do arsênio no ambiente. O ciclo, gente, ele mostra duas formas principais de fontes de arsênio e da consequente contaminação ambiental.
bioacumulação ou magnificação trófica é um fenômeno que ocorre quando há acúmulo progressivo de uma determinada substância no decorrer dos níveis tróficos, ou seja, na cadeia alimentar. Nesse caso, os animais que ocupam a base da cadeia alimentar possuem uma concentração menor da substância do que os que ocupam o topo. A biomagnificação ocorre principalmente em ambiente marinho. No caso do metal que nós estamos estudando, o arsênio, ele acumula muito facilmente em peixes, porém não é um metal que biomagnifica com facilidade. A contaminação humana por arsênio ocorre através das vias de absorção, que se dividem em dérmica, oral e inalatória. A via dérmica é reconhecida como a mais comum e, de certa forma, perigosa forma de contaminação, obtendo a sua ação sistêmica no organismo humano, ou seja, é necessário que entre em contato com a corrente sanguínea para que obtenha a sua ação. Esse tipo de contaminação pode ocorrer de diversas maneiras, como em minerações e em forma de pesticidas e herbicidas presentes na cultura agrotóxica. A via oral pode ser reconhecida como uma forma inconsciente de contaminação. Contaminação essa que pode ocorrer por meio alimentício, como na ingestão de frutos do mar, e de grãos, dos quais são contaminados por sua vez com pesticidas e afins, e por meio da hidratação, como na água, que pode estar contaminada por dejetos de mineração. A contaminação por via inalatória ocorre por inalação, sendo através de gases em formas de pesticidas e herbicidas, em sua maior parte. O arsênio é reconhecido como o principal fator de toxicidade presente nas águas, sendo em lagos, rios, lençóis freáticos e entre outros, podendo causar sérios riscos e danos à saúde humana decorrente da exposição, sendo responsável por quadros de alteração neurológica, alteração gastrointestinal, alteração de mucosa, anemia, leucopenia, fraqueza, lesões dérmicas e dores abdominais, entre outros sintomas de contaminação em casos agudos, ou seja, com pouca exposição. Já em casos de exposição crônica, uma exposição que dura um longo período de tempo ou de forma repetitiva, podem causar danos muito mais severos ao longo do prazo, sendo lesões dérmicas, hipo- e hiperpigmentação de pele, neurotoxicidade, neuropatia, anemia, leucopenia, irritação de mucosa, que podem causar maiores danos, traqueobronquite, doença vascular periférica, perda de peso, câncer de pele, bexiga, pulmão, entre outros, incontáveis tipos de danos. A intoxicação por arsênio é de difícil diagnóstico primário, sendo assim manifestado apenas em... A intoxicação por arsênio é de difícil diagnóstico primário, sendo assim diagnosticado por meio de sintomas crônicos, como a gastroenterite grave, identificação clínica e laboratorial, que ocorre por meio da realização de um eletrocardiograma, o hemograma completo e o exame de urina, que por sua vez são considerados mais fidedignos. Já o tratamento da intoxicação ocorre através de lavagem gástrica com uso de carvão ativado e de mercaprol, que se trata de um medicamento utilizado em casos de intoxicação por metal pesado, que são ministrados de forma intramuscular, alternando com radiofármaco Sucimir. Em casos mais graves, se torna necessária a realização de transfusões sanguíneas e a hemodiálise por fim. A prevenção ligada à exposição do arsênio está relacionada ao controle do consumo de água. Uma vez que se a água estiver contaminada, possivelmente quem consumir irá se contaminar também. Logo, o consumo da água tratada é fundamental para que não haja contaminação de quaisquer indivíduo. Outra maneira de prevenção é a não utilização de fertilizantes e herbicidas, com MSMA, metanearsonato de cálcio ou ácido cacodílico. Por fim, evitar o uso de trióxido de arsênio, que é utilizado para o tratamento de alguns tipos de leucemia. Contaminação ambiental. Então, a maioria dos problemas ambientais causados pelo arsênio é resultado da mobilização industrial e agrícola, que expõe diretamente todos os organismos vivos à contaminação direta, ou ainda pela contaminação dos alimentos.
A atividade de mineração é um dos principais meios pelo qual esse metal entra no solo. Essa atividade em áreas que contêm minerais sulfatados tem contribuído para a dispersão do arsênio, causando a perda da vegetação e também contaminação dos mananciais hídricos e solos agrícolas, o que coloca em risco toda a biota localizada ao redor das mineradoras. Já falando um pouco sobre as alterações físico-químicas, elas são provocadas pela introdução do arsênio, que impacta a cadeia trófica do local como um todo, envolvendo comunidades de pequenos organismos, invertebrados aquáticos, peixes, anfíbios, répteis e mamíferos que se beneficiam dos recursos do Rio Doce. Essas mudanças podem aumentar a possibilidade de extinção das espécies ameaçadas, bem como colocar outras em risco, o que vai depender da quantidade. O quadro pode ser irreversível. Os meios de contaminação com arsênio são principalmente a mineração, efluentes industriais, herbicidas e pesticidas. Existem alguns processos que são utilizados para descontaminar e revitalizar uma região que foi agredida pelo arsênio, como, por exemplo, a biorremediação e a fitorremediação. A fitorremediação consiste em uma técnica relativamente nova para a descontaminação ambiental, utilizando plantas e micro-organismos a elas associados para extrair, degradar ou estabilizar o contaminante do solo, sedimentos e corpos. Ao se escolherem espécies de plantas para serem utilizadas em programas de fitorremediação, especialmente fitoextração, devem considerar fatores do solo e da planta, como desenvolvimento da planta, nível de contaminação, profundidade do sistema radicular, produção de biomassa ou fatores de bioacumulação e de transferência e capacidade em hiperacumular o elemento. Então, a fitorremediação é o uso de plantas ou micro-organismos para fazer a limpeza do local. Já a biorremediação é um método alternativo utilizado para a recuperação de solos e rejeitos contaminados, com as quais vem sendo estudado é a lavagem do solo utilizando biosurfactantes. Os BS são capazes de remover o arsênio contido no solo por meio da sua mobilização para a fase líquida, que é tratada posteriormente. Os biosurfactantes são moléculas sintetizadas por organismos vivos como bactérias, fungos e plantas e são empregados em diversos setores industriais. Uma das potenciais aplicações ambientais dos biosurfactantes é o seu uso na biorremediação de solos contaminados por compostos orgânicos, metais e metalóides tóxicos. As principais vantagens do uso dos BS, comparado aos dos surfactantes sintéticos, são sua baixa toxicidade, biodegradabilidade e alta tolerância a amplas faixas de temperatura, pH e salinidade. Muitas vezes, mesmo o ambiente estando gravemente contaminado pelo arsênio, quando as técnicas corretas são utilizadas, a biota pode ser recuperada, mas isso depende grandemente da quantidade de material disposto no meio e o tempo de exposição.